Ela brincou chamando o chefe milionário de sensível demais. Horas depois, foi ele quem a deixou sem fôlego. O ar-condicionado do 32º andar da Torre Andrade funcionava em ritmo acelerado naquela terça-feira de março, mas mesmo assim, o calor típico do verão paulistano parecia penetrar pelas enormes janelas de vidro que ofereciam uma vista privilegiada da Avenida Paulista. Isabela Costa ajustou os óculos de grau e suspirou, observando a pilha de contratos que precisava revisar antes da reunião das 3 da tarde. Isa, você viu o chefe hoje? Perguntou Fernanda à recepcionista, apoiando-se na mesa de Isabela com um sorriso malicioso. Ele está ainda mais sério que o normal. Deve ser por causa da apresentação para os investidores japoneses. Isabela riu, balançando a cabeça enquanto digitava no computador. Fernanda, o Leonardo sempre fica assim quando tem reunião importante. É o jeitão dele, né? Não que eu entenda muito bem. Um homem daqueles, solteiro, rico, e nunca vi nenhuma namorada por aqui. Você acha mesmo que ele é... Fernanda sussurrou, olhando em volta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Óbvio, Isabela respondeu sem baixar o tom de voz, gesticulando com as mãos. Olha só, 35 anos, herdeiro de uma fortuna de bilhões, um corpo que parece ter saído de uma academia e nunca uma mulher na vida dele. Além disso, você já viu como ele se veste? Sempre impecável com esses ternos caríssimos. É muito suspeito, se você me perguntar. O que Isabela não sabia era que Leonardo Andrade estava parado na entrada da sala, tendo escutado cada palavra da conversa. Ele havia chegado mais cedo para buscar uns documentos e acabou presenciando a especulação sobre sua vida pessoal. Seus olhos escuros se estreitaram ligeiramente, mas ele manteve a expressão neutra. Bom dia, meninas, disse Leonardo com voz grave, fazendo tanto Isabela quanto Fernanda se sobressaltarem. Isabela sentiu o sangue subir para o rosto, percebendo imediatamente que havia pisado na bola. Fernanda murmurou um bom dia, Sr. Andrade, quase inaudível, e saiu rapidamente da sala, deixando Isabela sozinha com seu chefe. Sr. Andrade, não era nada demais, só uma conversa. Isabela gaguejou, levantando-se da cadeira. Leonardo se aproximou da mesa dela, colocando as mãos nos bolsos do terno azul marinho, que ela tinha que admitir, ficava perfeito nele. Isabela, preciso que você venha à minha sala agora. Temos que revisar os detalhes da apresentação. A voz dele estava calma, mas havia algo diferente no tom que fez Isabela engolir em seco. Ela pegou seus papéis e os seguiu pelo corredor até a sala presidencial, sentindo o olhar curioso dos outros funcionários. A sala de Leonardo era imponente. Uma mesa de mogno maciço, poltronas de couro italiano e uma vista panorâmica que abrangia toda a cidade de São Paulo. Isabela já havia estado ali dezenas de vezes, mas hoje sentia uma tensão diferente no ar. Sente-se, Leonardo disse apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Isabela obedeceu tentando manter a compostura profissional. Sobre os documentos da reunião, eu já revisei tudo e... Isabela, Leonardo a interrompeu, se sentando e cruzando os dedos sobre a mesa. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos, senhor. E nesses 3 anos, você sempre teve liberdade para fazer piadas sobre minha vida pessoal na frente dos outros funcionários? Isabela sentiu o estômago revirar. Não, senhor. Eu peço desculpas, foi muito inadequado da minha parte. Não vai acontecer de novo. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, estudando o rosto dela. Isabela era bonita, ele sempre havia notado isso. Cabelos castanhos ondulados que ela sempre prendia em um coque despojado, olhos verdes expressivos por trás dos óculos de grau e uma personalidade vibrante que iluminava qualquer ambiente. Talvez fosse exatamente por isso que ele sempre mantinha distância profissional. Ah, Isabela, você parece ter muitas teorias sobre minha orientação sexual, Leonardo disse finalmente, sua voz baixa e controlada. Que tal se depois da reunião com os japoneses eu esclarecesse algumas coisas para você? A reunião com os investidores japoneses havia sido um sucesso absoluto. Isabela assistiu de sua mesa através das paredes de vidro da sala de conferências, enquanto Leonardo apresentava os projetos da construtora com a segurança e o carisma que o tornavam um dos empresários mais respeitados do país. Ele falava fluentemente em inglês, gesticulava com precisão
e conseguia manter a atenção de todos os presentes. Eram quase 6 da tarde, quando os japoneses finalmente se despediram, selando o acordo que garantiria à empresa Andrade Construções o maior contrato de sua história. Isabela viu Leonardo apertar as mãos dos investidores e os acompanhar até o elevador, mantendo o sorriso profissional até a porta se fechar. O escritório estava quase vazio. A maioria dos funcionários havia ido embora, restando apenas Isabela, que finalizava alguns relatórios, e Leonardo, que havia retornado à sua sala após a reunião. Isabela tentava se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar na conversa da manhã. Ela havia cruzado uma linha que jamais deveria ter cruzado, e agora não sabia como lidar com as consequências. Leonardo havia dito que esclareceria algumas coisas para ela, mas o que exatamente isso significava? O interfone da sua mesa tocou, fazendo-a dar um pequeno pulo. Isabela, pode vir à minha sala, por favor? A voz de Leonardo soou através do alto-falante. Isabela respirou fundo, salvou o documento no qual estava trabalhando e se dirigiu à sala dele. A porta estava entreaberta e ela bateu levemente antes de entrar. Pode fechar a porta, Leonardo disse sem levantar os olhos dos papéis em sua mesa. Isabela obedeceu e ficou parada próxima à porta, esperando instruções. Sente-se, Leonardo finalmente disse, apontando para a poltrona de couro em frente à sua mesa. Desta vez, quando Isabela se sentou, Leonardo não ficou atrás de sua mesa. Em vez disso, ele se apoiou na beirada, ficando mais próximo dela. Isabela pôde sentir o aroma do perfume masculino que ele usava, uma fragrância woodsy que combinava perfeitamente com sua personalidade forte. Parabéns pela reunião, Sr. Andrade. Foi um sucesso, Isabela disse, tentando quebrar o silêncio. Obrigado. Você me ajudou muito com a organização dos documentos, Leonardo respondeu, mas sua voz ainda carregava aquela tensão que ela havia notado pela manhã. Mas não foi sobre trabalho que eu pedi para você vir aqui. Isabela sentiu o coração acelerar. Eu já pedi desculpas pelo comentário desta manhã. Foi muito inadequado e... Isabela, Leonardo a interrompeu novamente, desta vez se levantando e caminhando até a janela. Você sabe por que eu nunca me envolvo com funcionárias? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Não, senhor, porque misturar negócios com prazer raramente termina bem, Leonardo disse, sem se virar para olhá-la. Mas você parece ter muitas teorias sobre minha vida pessoal, sobre minha sexualidade. Isabela sentiu o rosto esquentar novamente. Senhor Andrade, eu não deveria ter feito aqueles comentários. Foi apenas uma conversa boba com a Fernanda, nada mais. Leonardo finalmente se virou, encostando-se na janela e cruzando os braços. Os últimos raios de sol do fim de tarde criavam um contraluz que destacava sua silhueta alta e atlética. Então você realmente acredita que eu sou gay? Ele perguntou diretamente. Isabela engoliu em seco. Foi apenas uma impressão. Você nunca fala sobre namoro, nunca trouxe ninguém para os eventos da empresa. E isso automaticamente me torna gay? Não, não é isso. Eu só... Isabela se debateu com as palavras, percebendo o quanto seus comentários soavam preconceituosos quando confrontada diretamente. Desculpe, foi uma conclusão idiota da minha parte. Leonardo estudou o rosto dela por um longo momento. Isabela estava genuinamente constrangida, e ele pôde ver que ela havia aprendido a lição. Mas havia algo mais ali. Algo que ele vinha notando há meses nos olhares que ela lhe lançava, quando pensava que ele não estava vendo. Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela acenou com a cabeça, ainda sem coragem de olhá-lo diretamente nos olhos. Por que você faz tantas piadas sobre minha vida pessoal? É apenas curiosidade? Ou há algo mais por trás disso? A pergunta atingiu Isabela como um soco no estômago. Ela havia se feito a mesma pergunta várias vezes, especialmente nas últimas semanas, quando percebeu que seus comentários sobre Leonardo estavam se tornando mais frequentes. Eu... não sei. Ela mentiu, finalmente encontrando coragem para olhá-lo nos olhos. Leonardo se aproximou dela, parando a poucos metros de distância. Tem certeza de que não sabe? Isabela sentiu algo diferente na atmosfera da sala. A tensão profissional estava se transformando em algo mais perigoso, mais íntimo. E pela primeira vez em 3 anos de trabalho, ela se permitiu realmente olhar para Leonardo Andrade
não como seu chefe, mas como um homem. Acho que você deveria ir para casa, Isabela. Leonardo disse suavemente. Está ficando tarde. Isabela se levantou da poltrona, mas hesitou por um momento. Senhor Andrade, sobre nossa conversa, tudo vai continuar normal no escritório? Leonardo sorriu pela primeira vez desde a manhã, e Isabela percebeu como esse sorriso transformava completamente seu rosto. Claro, Isabela, mas da próxima vez que você tiver teorias sobre minha orientação sexual, que tal vir falar diretamente comigo em vez de especular com as colegas? Isabela assentiu, sentindo uma mistura de alívio e algo que ela não conseguia identificar. Boa noite, senhor Andrade. Boa noite, Isabela. Enquanto caminhava em direção ao elevador, Isabela não conseguia parar de pensar na conversa. Havia algo no tom de voz de Leonardo, na forma como ele a olhava, que a fazia questionar se tudo realmente voltaria ao normal entre eles. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao escritório com 15 minutos de antecedência. Algo incomum para ela. Havia passado a noite inteira repassando a conversa com Leonardo, analisando cada palavra, cada olhar, cada pausa. Parte dela esperava que tudo voltasse ao normal, mas outra parte, uma parte que ela estava tentando ignorar, desejava que algo tivesse mudado definitivamente entre eles. O escritório estava silencioso naquele horário matinal. Isabela preparou seu café e se instalou em sua mesa, tentando se concentrar na agenda do dia. Leonardo tinha uma reunião com os arquitetos do novo projeto residencial às 9, depois um almoço com investidores, e no final da tarde uma ligação internacional com os parceiros de Dubai. Chegou cedo hoje. A voz grave de Leonardo a fez sobressaltar. Isabela levantou os olhos e o viu parado ao lado de sua mesa, impecável como sempre em um terno cinza que realçava seus olhos escuros. Ele segurava uma xícara de café e tinha uma expressão que ela não conseguia decifrar. Bom dia, senhor Andrade. Queria adiantar alguns relatórios. Ela respondeu, tentando soar profissional apesar do nervosismo. Isabela, sobre ontem... Leonardo começou, mas foi interrompido pela chegada de outros funcionários. Bom dia, chefe. Marcos, do departamento financeiro, acenou animadamente. Soube que fecharam o contrato com os japoneses. Parabéns. Leonardo apenas assentiu, mas Isabela percebeu um lampejo de frustração em seus olhos pela interrupção. Obrigado, Marcos. Isabela, preciso falar com você sobre a agenda da próxima semana. Pode vir à minha sala em 10 minutos? O coração de Isabela disparou, mas ela manteve a compostura. Claro, senhor. Durante os 10 minutos seguintes, Isabela tentou se acalmar. Era apenas trabalho, ela repetia para si mesma. Mas quando finalmente bateu na porta da sala dele e entrou, a atmosfera pesada do dia anterior ainda pairava no ar. Feche a porta, Leonardo disse, mas desta vez ele permaneceu atrás de sua mesa. Isabela se sentou na cadeira em frente a ele, cruzando as pernas e ajeitando a saia do vestido azul marinho que havia escolhido cuidadosamente naquela manhã. Isabela, eu não consegui parar de pensar em nossa conversa de ontem. Leonardo disse diretamente, surpreendendo-a com sua franqueza. Senhor Andrade, eu já pedi desculpas. Não é sobre as desculpas, ele a interrompeu. É sobre a pergunta que eu fiz, sobre o motivo de você especular tanto sobre minha vida pessoal. Isabela sentiu as bochechas esquentarem. Eu disse que não sabia. E eu não acreditei em você. Leonardo respondeu, se levantando e contornando a mesa. Desta vez, ele se sentou na beirada, ficando mais próximo dela. Isabela, há 3 anos você trabalha para mim. 3 anos em que eu notei seus olhares, suas piadas, seus comentários. E ontem, quando você mentiu para mim, eu percebi algo. O coração de Isabela batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. O que você percebeu? Leonardo se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos fixos nos dela. Que você não está especulando sobre minha sexualidade por curiosidade. Está especulando porque quer ter certeza de que eu não sou uma opção para você. A acusação atingiu Isabela como um raio. Ela abriu a boca para negar, mas as palavras simplesmente não saíram. Estou errado? Leonardo perguntou, sua voz baixa e intensa. Isabela engoliu em seco, sentindo que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Senhor Andrade, nós trabalhamos juntos. Seria inadequado eu... Responda à pergunta, Isabela. Estou errado? Ela o olhou nos olhos,
vendo ali uma intensidade que a fazia estremecer. Não, sussurrou. Você não está errado. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica. Leonardo não desviou o olhar, e Isabela sentiu como se ele estivesse vendo diretamente através de todas as suas defesas. Desde quando? Ele perguntou. Não sei exatamente. Talvez desde sempre, Isabela admitiu, sentindo uma mistura de alívio e terror por finalmente ter falado a verdade. Leonardo se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Por um longo momento, apenas o som dos carros na Paulista quebrava o silêncio da sala. Isabela, você entende a posição em que isso nos coloca? Ele disse finalmente. Entendo, e eu nunca faria nada para comprometer nosso trabalho ou sua reputação. Ela respondeu rapidamente. Posso procurar outro emprego se isso for um problema. Leonardo se virou bruscamente. Você acha que eu quero que você vá embora? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Eu não sei o que você quer. Leonardo voltou para perto dela, desta vez parando bem ao seu lado. Isabela pôde sentir o calor emanando de seu corpo, o aroma familiar de seu perfume. O que eu quero, Isabela, é que você pare de mentir para mim, ele disse, sua voz tão baixa que ela teve que se inclinar para ouvir. E o que eu quero é que você entenda que, se estivéssemos em qualquer outro lugar que não fosse este escritório, eu já teria mostrado a você o quão errada estava sobre minha orientação sexual. Isabela sentiu o ar fugir de seus pulmões. A proximidade dele, as palavras carregadas de significado, tudo isso estava fazendo sua cabeça girar. Mas estamos no escritório, ela sussurrou. Sim, estamos, Leonardo concordou, mas não se afastou. E por isso, por agora, vamos fingir que esta conversa nunca aconteceu. Você vai continuar sendo minha assistente eficiente, e eu vou continuar sendo seu chefe profissional. Mas Isabela, ele se inclinou ainda mais, seus lábios quase tocando o ouvido dela. Não pense nem por um segundo que vou conseguir esquecer o que você acabou de admitir. As 2 semanas que se seguiram foram uma verdadeira tortura para Isabela. Por fora, tudo parecia normal. Ela organizava a agenda de Leonardo, preparava reuniões, atendia telefonemas e mantinha sua eficiência habitual. Mas por dentro, cada interação com ele era carregada de uma tensão que a deixava exausta ao final do dia. Leonardo, por sua vez, parecia ter voltado completamente ao modo profissional. Mas Isabela não era boba. Ela notava os olhares prolongados quando ele pensava que ela não estava vendo, a forma como ele encontrava desculpas para chamá-la à sua sala e como sua voz ficava ligeiramente mais grave quando conversavam a sós. Era uma sexta-feira de abril e o escritório estava em polvorosa, com os preparativos para o evento anual da empresa, que aconteceria no sábado à noite em um hotel 5 estrelas na região dos Jardins. Isabela estava conferindo os últimos detalhes quando Fernanda se aproximou de sua mesa. Isa, você já decidiu o que vai vestir amanhã? Perguntou a recepcionista, sentando-se na beirada da mesa. Ainda não tive tempo de pensar nisso, Isabela mentiu. Na verdade, ela havia comprado um vestido negro especialmente para a ocasião, mas estava em dúvida se deveria usá-lo. Menina, é o evento do ano. Todos os sócios estarão lá. A imprensa também. E você sabe que o Leonardo sempre leva uma acompanhante diferente para esses eventos. Fernanda disse com um sorriso malicioso. O coração de Isabela deu uma guinada desagradável. Ele já confirmou quem vai levar? Ainda não, mas a Ana do RH disse que ele pediu para ela pesquisar sobre algumas socialites da cidade. Imagino que deve ser alguém do nível dele, né? Não seria a primeira vez. Isabela fingiu indiferença, mas por dentro sentia uma mistura de ciúme e desapontamento que a surpreendeu. Claro que Leonardo levaria alguém. Claro que seria uma mulher linda, sofisticada, do mesmo meio social que ele. O que ela havia pensado? Isabela, pode vir aqui um momento? A voz de Leonardo pelo interfone a tirou de seus pensamentos sombrios. Com licença, Fê, ela disse, levantando-se e se dirigindo à sala dele. Quando entrou, Leonardo estava ao telefone, gesticulando enquanto falava em inglês com alguém sobre cronogramas de obra. Ele fez um sinal para que ela se sentasse e aguardasse. Isabela aproveitou a oportunidade para observá-lo sem disfarces. Leonardo estava com as mangas da camisa branca arregaçadas, revelando antebraços definidos.
Seus cabelos escuros estavam ligeiramente desalinhados, como se ele tivesse passado a mão várias vezes, e havia uma intensidade em seus gestos que ela sempre achara atraente. "Sorry, something urgent came up here", Leonardo disse ao telefone. "I'll call you back in an hour, ok? Perfect. Thanks." Ele desligou e se virou para Isabela, que rapidamente desviou o olhar. "Preciso resolver alguns detalhes de última hora sobre o evento de amanhã", ele disse, se levantando e indo até o arquivo. "A empresa de som está com problemas técnicos e o cardápio precisou ser alterado devido a alergias de alguns convidados VIP. Posso resolver isso para você", Isabela ofereceu. "Já lidei com a empresa de som outras vezes e tenho contato direto com o chefe do hotel." Leonardo parou o que estava fazendo e a olhou. "Você sempre resolve tudo para mim, não é?" Havia algo diferente no tom de sua voz que fez Isabela levantar os olhos para encontrar os dele. "É meu trabalho." "É mesmo só trabalho?" ele perguntou, se aproximando da mesa onde ela estava sentada. Isabela sentiu o perigo na pergunta, mas desta vez não desviou o olhar. "O que mais poderia ser?" Leonardo se sentou na beirada da mesa, bem ao lado da cadeira dela. Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu, mesmo sabendo que deveria sair dali imediatamente. "Você vai ao evento amanhã com alguém?" "Não", ela respondeu, surpresa com a pergunta. "Por que não?" "Não estava interessada em ir com ninguém." Leonardo ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dela. "E se eu pedisse para você ser minha acompanhante?" O coração de Isabela parou por um segundo. "Senhor Andrade, isso não seria apropriado. As pessoas iriam o quê, Isabela? Falar, especular, comprometer sua reputação e a minha." Leonardo se inclinou para a frente, colocando as mãos de cada lado da cadeira dela, praticamente a cercando. "E se eu não me importasse com o que as pessoas pensassem?" Isabela podia sentir o calor do corpo dele, ver cada detalhe de seu rosto de perto. "Mas você se importa. Você é Leonardo Andrade. Você não pode simplesmente aparecer em um evento público com sua assistente." "Por que não posso?" "Porque..." Isabela lutou para encontrar palavras, mas a proximidade dele estava nublando seus pensamentos. "Porque eu não sou do seu mundo." Leonardo levantou a mão e tocou levemente o queixo dela, fazendo-a olhar diretamente em seus olhos. "Isabela, você tem ideia de há quanto tempo eu venho tentando encontrar uma razão para não fazer exatamente isso? Não deveríamos estar tendo esta conversa." Ela sussurrou, mas não se afastou. "Provavelmente não." Leonardo concordou, mas também não se moveu. "Mas eu estou cansado de fingir que não sinto nada quando você está por perto. Cansado de inventar desculpas para chamar você aqui. Cansado de ficar imaginando como seria se..." Ele não terminou a frase, mas não precisava. O ar entre eles estava carregado de todas as possibilidades não ditas. "Leonardo." Isabela disse seu nome pela primeira vez, sem o tratamento formal, e viu como isso o afetou. "Diga sim", ele pediu, sua voz rouca. "Seja minha acompanhante amanhã, só desta vez." Isabela sabia que deveria dizer não. Sabia que estava prestes a complicar tudo de uma forma irreversível. Mas quando olhou nos olhos de Leonardo, viu ali um desejo que espelhava o seu próprio. "Sim", ela sussurrou. Leonardo sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno, sem as barreiras profissionais. "Então está decidido. Mando buscar você às 7. "Está bem", Isabela concordou, ainda sem acreditar no que havia acabado de aceitar. O interfone tocou, quebrando o momento. "Senhor Andrade, seus clientes das 3 horas chegaram", veio a voz de Fernanda. Leonardo se afastou relutantemente. "Mande-os subir", ele respondeu pelo interfone, depois se virou para Isabela. "Amanhã às 7, então." Isabela assentiu e se levantou para sair, mas quando chegou à porta, Leonardo a chamou novamente. "Isabela?" "Sim?" "Use algo azul. Combina com seus olhos." Ela saiu da sala sentindo as pernas trêmulas e o coração disparado. Havia acabado de aceitar um convite que mudaria tudo entre eles, e pela primeira vez em semanas não sentia medo do que estava por vir. Isabela passou o sábado inteiro em estado de nervos. Havia acordado às 6 da manhã, mesmo sendo fim de semana, e desde então estava tentando se convencer de que havia tomado a decisão certa. Às 11, foi ao salão fazer as unhas e o cabelo, decidindo por um penteado elegante com ondas soltas que emolduravam seu rosto.
Às 3 da tarde, estava no shopping experimentando pela 10ª vez o vestido azul marinho que havia comprado na semana anterior. O vestido era perfeito. Um modelo midi de seda que abraçava suas curvas de forma elegante, com um decote sutil, mas que realçava sua silhueta, e uma abertura lateral discreta que mostrava apenas um vislumbre de sua perna. Era sofisticado o suficiente para o evento, mas não chamativo demais. Agora, às 6h40 da tarde, Isabela se olhava no espelho do seu apartamento, tentando controlar os nervos. Ela havia caprichado na maquiagem, optando por um olho esfumado que destacava seus olhos verdes e um batom nude que complementava o visual. Os sapatos de salto médio eram confortáveis o suficiente para a noite toda, mas elegantes o suficiente para combinar com o vestido. O interfone tocou exatamente às 7 horas. Senhorita Isabela, sou Carlos, motorista do Sr. Leonardo. Ele está esperando no carro. Isabela respirou fundo, pegou sua clutch pequena e desceu. Quando saiu do prédio, viu uma limusine preta parada na frente, e Leonardo estava do lado de fora, apoiado no carro, esperando por ela. O impacto foi imediato. Leonardo estava impecável em um smoking preto que parecia ter sido feito sob medida para ele. A gravata borboleta estava perfeitamente alinhada, e seus cabelos estavam penteados para trás de uma forma que destacava seus traços marcantes. Mas foi quando ele a viu que Isabela sentiu suas pernas fraquejarem. Os olhos de Leonardo se arregalaram ligeiramente, e ela viu sua expressão se transformar enquanto ele a observava da cabeça aos pés. Ele se afastou do carro e caminhou em sua direção, parando a poucos centímetros dela. Isabela, ele disse, sua voz rouca, você está absolutamente deslumbrante. Obrigada, ela respondeu, sentindo o calor subir pelo rosto. Você também está muito elegante. Leonardo sorriu e ofereceu o braço. Pronta? Ela assentiu e aceitou o braço dele, sentindo a firmeza de seus músculos sob o tecido do smoking. Carlos abriu a porta da limusine e Leonardo a ajudou a entrar antes de se sentar ao seu lado. O interior da limusine era luxuoso. Bancos de couro creme, uma pequena geladeira com champanhe e vidros escuros que os isolavam do mundo exterior. Isabela tentou manter a compostura, mas a proximidade de Leonardo no espaço confinado estava fazendo sua mente divagar. Nervosa? Leonardo perguntou, notando como ela mexia com a alça da clutch. Um pouco, Isabela admitiu. Nunca fui a um evento desse nível, e definitivamente nunca como acompanhante do CEO. Leonardo se virou para ela no banco. Isabela, quero que você saiba que, independentemente do que aconteça esta noite, você pertence a este lugar tanto quanto qualquer uma daquelas pessoas. Leonardo, nós dois sabemos que isso não é verdade. Eu sou sua funcionária, uma assistente. Essas pessoas vão perceber isso imediatamente. Então que percebam, ele disse, surpreendendo-a. Você acha que eu me importo com o que eles pensam? Antes que Isabela pudesse responder, a limusine parou em frente ao hotel. Através dos vidros, ela podia ver fotógrafos, repórteres e uma multidão de pessoas elegantes entrando no local. Oh, meu Deus, ela murmurou. Eu não pensei que haveria imprensa. Leonardo seguiu seu olhar e franziu o senho. Ele havia esquecido completamente sobre os fotógrafos. Isabela, se você quiser, podemos entrar pela entrada lateral. Ou posso pedir para Carlos nos levar de volta. Isabela o olhou e viu genuína preocupação em seus olhos. Ele estava disposto a desistir da noite toda por causa do desconforto dela. Naquele momento, algo se solidificou dentro dela. Não, ela disse, endireitando os ombros. Se vou fazer isso, vou fazer direito. Leonardo sorriu, e desta vez foi um sorriso cheio de orgulho. Tem certeza? Tenho. Carlos abriu a porta, e Leonardo saiu primeiro, estendendo a mão para ajudá-la. O momento em que Isabela colocou o pé para fora da limusine, os flashes começaram a disparar. Ela sentiu um momento de pânico, mas a mão firme de Leonardo na sua a tranquilizou. Senhor Andrade, quem é sua acompanhante? Gritou um repórter. Senhor Andrade, ela é sua nova namorada? Perguntou outro. Leonardo ignorou as perguntas completamente, colocando a mão protetora nas costas de Isabela e a guiando em direção à entrada. Eles caminharam pelo tapete vermelho como se fossem um casal há anos,
e Isabela se surpreendeu com sua própria facilidade em manter a compostura. Quando finalmente entraram no saguão do hotel, Isabela deixou escapar um suspiro de alívio. Você foi perfeita, Leonardo disse baixinho em seu ouvido, fazendo-a estremecer. O salão estava decorado de forma deslumbrante, lustres de cristal, arranjos florais enormes e mesas elegantemente dispostas. Havia cerca de 200 pessoas no evento, todas vestidas impecavelmente, conversando em pequenos grupos com taças de champanhe nas mãos. Leonardo, uma voz masculina os chamou, e Isabela viu um homem alto de cabelos grisalhos se aproximando, acompanhado de uma mulher loira e elegante. Roberto, Leonardo cumprimentou o homem com um aperto de mão. Como vai? Esta é Isabela Costa. Isabela, este é Roberto Silveira, sócio da empresa, e sua esposa Cláudia. Prazer em conhecê-la, Isabela, Roberto disse, beijando sua mão. É a primeira vez que vejo Leonardo trazer uma acompanhante tão charmosa para nossos eventos. Cláudia sorriu calorosamente. Que vestido lindo! Onde você comprou? Isabela se surpreendeu com a recepção calorosa. Obrigada. Comprei numa boutique pequena no shopping Higienópolis. Você tem um gosto excelente, Cláudia elogiou genuinamente. Durante a próxima hora, Leonardo apresentou Isabela a dezenas de pessoas, outros sócios, clientes importantes, arquitetos renomados. Para sua surpresa, todos foram extremamente cordiais, e ela se viu relaxando gradualmente. Você está se saindo melhor do que muitas das acompanhantes que eu trouxe anteriormente, Leonardo sussurrou em seu ouvido quando eles tinham um momento a sós. Quantas foram? Isabela perguntou antes de conseguir se controlar. Leonardo sorriu divertido. Com ciúme, senhorita Costa? Apenas curiosidade profissional, ela respondeu tentando soar casual. Claro, ele riu baixinho. Para sua informação, foram sempre compromissos sociais. Nada mais. A resposta a tranquilizou mais do que deveria, e Isabela percebeu que estava entrando em território perigoso emocionalmente. O jantar foi servido, e eles se sentaram à mesa principal. Durante toda a refeição, Leonardo foi atencioso, puxando a cadeira para ela, se certificando de que sua taça nunca ficasse vazia e incluindo-a em todas as conversas. Era como se fossem realmente um casal, e Isabela teve que se lembrar constantemente de que aquilo era apenas uma noite. Posso roubar sua acompanhante para uma dança? Roberto perguntou quando a música começou. Leonardo hesitou por um momento, mas assentiu. Claro, desde que você a devolva. Isabela dançou com Roberto, depois com outros sócios, sempre sentindo o olhar de Leonardo sobre ela. Quando finalmente voltou para a mesa, ele estava sozinho, observando-a com uma intensidade que a fez estremecer. Minha vez, ele disse, levantando-se e oferecendo a mão. A pista de dança estava lotada, mas quando Leonardo a puxou para seus braços, o resto do mundo desapareceu. Eles se moviam perfeitamente sincronizados, como se tivessem dançado juntos centenas de vezes. A música era lenta, romântica, e Isabela podia sentir o calor do corpo dele através do tecido do smoking. Obrigada por esta noite, ela sussurrou. Por quê? Por me mostrar que posso pertencer a este mundo, pelo menos por algumas horas. Leonardo parou de dançar e olhou diretamente em seus olhos. Isabela, você não entendeu ainda, não é? Entendi o quê? Você não pertence a este mundo por algumas horas. Você pertence a qualquer mundo que escolher. E esta noite... Ele fez uma pausa, aproximando o rosto do dela. Esta noite me fez perceber que eu quero que você escolha o meu mundo, permanentemente. O evento estava chegando ao fim quando Leonardo segurou a mão de Isabela e a guiou discretamente para fora do salão. Eles caminharam em silêncio pelos corredores elegantes do hotel até chegarem ao elevador. Quando as portas se fecharam, deixando-os sozinhos no pequeno espaço espelhado, a tensão que havia sido construída durante toda a noite finalmente explodiu. Isabela, Leonardo disse, sua voz rouca enquanto se virava para ela. Leonardo, eu... Ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu a intensidade em seus olhos. Ele se aproximou lentamente, dando-lhe todas as oportunidades para se afastar, mas ela permaneceu imóvel, hipnotizada. Quando ele finalmente tocou seu rosto com as mãos, Isabela sentiu como se estivesse pegando fogo. Se você não quiser isso,
Me diga agora, ele sussurrou, seu polegar traçando delicadamente sua bochecha. Em vez de responder com palavras, Isabela se aproximou dele, eliminando a pequena distância que ainda os separava. Foi tudo de que Leonardo precisava. Ele a beijou, com uma paixão contida que havia sido reprimida por meses. Isabela se derreteu em seus braços, retribuindo o beijo com igual intensidade. Suas mãos se entrelaçaram no cabelo dele, desfazendo o penteado perfeito, enquanto as mãos de Leonardo se moviam pela cintura dela, puxando-a mais para perto. O elevador parou com um ding suave, mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Meu apartamento fica a 5 minutos daqui, Leonardo disse, sua testa encostada na dela. Leonardo... Isabela hesitou, a realidade começando a se infiltrar através da névoa de desejo. Eu sei, ele disse, compreendendo sua hesitação. Eu sei que tudo vai mudar depois desta noite. Mas, Isabela, eu não consigo mais fingir que não sinto nada por você. As portas do elevador se abriram, revelando o lobby quase vazio do hotel. Leonardo pegou a mão dela e a guiou para fora, mas parou antes de chegarem à saída. A escolha é sua, ele disse, olhando diretamente em seus olhos. Posso pedir para Carlos levá-la para casa, e na segunda-feira fingimos que nada disso aconteceu. Ou, ela sussurrou, ou você vem comigo, e descobrimos juntos onde isso nos leva. Isabela olhou para o homem à sua frente. Leonardo Andrade, CEO bilionário, homem mais desejado de São Paulo, estava ali, vulnerável, oferecendo-lhe uma escolha que mudaria tudo. Ela pensou em todos os motivos pelos quais deveria dizer não. O trabalho, a diferença social, as complicações que inevitavelmente surgiriam. Mas quando olhou nos olhos dele e viu não apenas desejo, mas algo mais profundo, algo que espelhava seus próprios sentimentos, a decisão se tornou clara. Vamos, ela disse simplesmente. O apartamento de Leonardo ocupava todo o último andar de um prédio luxuoso na Vila Olímpia. Quando as portas do elevador privativo se abriram diretamente em sua sala, Isabela teve que conter um suspiro de admiração. O espaço era moderno e elegante, com janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista deslumbrante de São Paulo à noite. Quer beber alguma coisa? Leonardo perguntou, aflojando a gravata borboleta. Um pouco de água, por favor. Isabela respondeu subitamente nervosa, agora que estavam sozinhos em seu território. Leonardo voltou da cozinha com 2 copos de água e encontrou Isabela parada em frente às janelas, observando a cidade lá embaixo. Ela havia tirado os sapatos e estava descalça no piso de mármore, o vestido azul contrastando belamente com a decoração minimalista do apartamento. É incrível, ela disse sem se virar. À vista. Ele concordou, mas estava olhando para ela, não para a cidade. Isabela sentiu sua proximidade antes mesmo dele falar. Quando se virou, Leonardo estava bem atrás dela, tão perto que ela podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, o leve rastro de barba que começava a aparecer. Isabela, ele disse, sua voz baixa e intensa. Você tem certeza disso? Em vez de responder com palavras, ela se aproximou e beijou-o novamente. Desta vez não havia hesitação, não havia o risco de interrupção. Era apenas eles dois, finalmente livres para explorar a atração que havia sido negada por tanto tempo. Leonardo a beijou de volta com paixão, suas mãos percorrendo as costas dela, encontrando o zíper do vestido. Ele parou, olhando em seus olhos em busca de confirmação. Quando ela assentiu, ele lentamente abriu o zíper, deixando o vestido escorregar pelo corpo dela. Você é ainda mais linda do que eu imaginava, ele sussurrou, fazendo-a corar. As próximas horas se passaram em uma névoa de beijos, carícias e descobertas mútuas. Leonardo era um amante atencioso e apaixonado, dedicando-se a conhecer cada centímetro do corpo de Isabela, a descobrir o que a fazia suspirar, o que a fazia gemer seu nome. Quando finalmente se deitaram entrelaçados em sua cama king size, ambos exaustos e satisfeitos, Isabela sentia como se tivesse descoberto uma parte de si mesma que nem sabia que existia. No que você está pensando? Leonardo perguntou, traçando padrões preguiçosos em seu ombro nu. Em como tudo mudou em uma noite, ela respondeu honestamente. Se arrepende? Isabela se virou para olhá-lo. Seus cabelos estavam completamente bagunçados.
Havia marcas de batom em seu pescoço e seus olhos tinham uma expressão satisfeita que ela nunca havia visto antes. Não, ela disse, surpreendendo-se com a certeza em sua própria voz. E você? Leonardo sorriu, puxando-a para mais perto. O único arrependimento que tenho é não ter feito isso antes. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas aproveitando a intimidade do momento. Mas Isabela sabia que com o amanhecer viriam as perguntas, as complicações, a realidade do que haviam iniciado. Leonardo, ela disse hesitantemente, o que acontece agora? Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que ele havia adormecido. Quando finalmente falou, sua voz estava séria. Agora, Isabela, descobrimos se o que sentimos um pelo outro é forte o suficiente para enfrentar tudo o que virá pela frente. Porque eu posso garantir uma coisa: depois desta noite não há volta. Isabela sabia que ele estava certo. Eles haviam cruzado uma linha que mudaria para sempre a dinâmica entre eles. Mas quando Leonardo a puxou para seus braços e ela sentiu o calor e a segurança de estar com ele, decidiu que algumas linhas valiam a pena serem cruzadas. Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna agitada. Mas dentro daquele apartamento, para Leonardo e Isabela, o mundo havia se reduzido apenas a eles dois e às infinitas possibilidades que o futuro poderia trazer. Isabela acordou com os primeiros raios de sol entrando pelas enormes janelas do apartamento de Leonardo. Por um momento, ela ficou desorientada, sem reconhecer o ambiente luxuoso ao seu redor. Então, as memórias da noite anterior voltaram como uma onda, o evento, os flashes dos fotógrafos, a dança, o elevador e depois, tudo o que havia acontecido naquele quarto. Ela se virou cuidadosamente na cama e encontrou Leonardo ainda dormindo ao seu lado. Sem a tensão habitual em seu rosto, ele parecia mais jovem, mais vulnerável. Seus cabelos escuros estavam bagunçados e havia uma expressão de paz que Isabela raramente via quando ele estava acordado. A realidade do que havia feito começou a se infiltrar lentamente. Ela havia dormido com seu chefe. Não apenas qualquer chefe, mas Leonardo Andrade, um dos homens mais poderosos do país. E na segunda-feira ela teria que voltar ao escritório e... fazer o quê? Fingir que nada havia acontecido? Agir normalmente? Isabela se levantou silenciosamente da cama, pegou sua roupa íntima espalhada pelo chão e vestiu rapidamente. Encontrou uma das camisas sociais de Leonardo jogada sobre uma poltrona e a colocou para se cobrir. A camisa era grande demais para ela, chegando até a metade de suas coxas, mas pelo menos a fazia se sentir menos vulnerável. Ela caminhou até as janelas e olhou para a cidade lá embaixo. São Paulo estava acordando para mais um domingo, e a vida seguia seu curso normal, alheia à tempestade emocional que acontecia dentro daquele apartamento. Bom dia! A voz rouca de Leonardo a fez se virar. Ele estava sentado na cama, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Os lençóis cobriam apenas a parte inferior de seu corpo, revelando o torso definido que ela havia explorado com as mãos na noite anterior. Bom dia, ela respondeu subitamente constrangida. Leonardo se levantou e vestiu uma calça de pijama que estava no chão, caminhando em sua direção. Quando estava a poucos passos dela, parou. Você está bem? Ele perguntou, genuinamente preocupado. Estou processando, Isabela admitiu. Arrependida? Ela olhou nos olhos dele, vendo vulnerabilidade ali. Não, você? Jamais. Leonardo respondeu sem hesitação. Ele se aproximou mais, colocando as mãos nos ombros dela. Mas posso ver que você está preocupada. Leonardo, nós trabalhamos juntos. Você é meu chefe. Eu não sei como lidar com isso. Ele suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Eu sei. Acredite, eu passei as últimas 2 horas acordado, pensando exatamente nisso. E chegou a alguma conclusão? Leonardo a puxou para mais perto, fazendo-a se apoiar em seu peito. Cheguei à conclusão de que não me importo com as complicações. O que sinto por você é mais importante que qualquer protocolo corporativo. Isabela se afastou ligeiramente para olhá-lo. Leonardo, você não pode estar falando sério. Sua reputação, a empresa, os acionistas... Isabela. Ele a interrompeu, segurando seu rosto com as mãos. Eu tenho 35 anos. Passei os últimos 15 anos da minha vida construindo um império, me dedicando exclusivamente ao trabalho.
Nunca permiti que nada ou ninguém interferisse nisso. Até você. O coração de Isabela disparou. O que você está dizendo? Estou dizendo que você mudou tudo para mim. Que pela primeira vez na minha vida, eu encontrei algo, alguém, que é mais importante que negócios. Antes que Isabela pudesse responder, o celular de Leonardo começou a tocar insistentemente na mesa de cabeceira. Ele ignorou por alguns segundos, mas o aparelho não parava. Preciso atender, ele disse relutantemente. Só faço isso nos fins de semana se for uma emergência. Leonardo pegou o celular e franziu o senho ao ver o nome na tela. Roberto? Ele atendeu. Tudo bem? Isabela pôde ouvir a voz agitada do sócio do outro lado da linha, mas não conseguiu entender as palavras. Conforme a conversa prosseguia, ela viu a expressão de Leonardo se transformar de preocupação para irritação. Entendo, Leonardo disse finalmente. Não vou fazer nenhum comentário agora. Vamos conversar na segunda-feira. Ele desligou o celular e ficou parado por um momento, claramente processando o que havia ouvido. O que foi? Isabela perguntou, uma sensação ruim começando a se formar em seu estômago. Leonardo se virou para ela e ela pôde ver a tensão de volta em seus traços. As fotos de ontem à noite já estão circulando, nos jornais, nas redes sociais. Aparentemente somos o assunto do momento. Isabela sentiu o sangue drenar de seu rosto. Que tipo de fotos? Nós chegando juntos, dançando, saindo do hotel. Roberto disse que as legendas estão especulando sobre nossa relação romântica. Leonardo fez aspas no ar com os dedos. Oh, meu Deus! Isabela murmurou, se deixando cair na poltrona mais próxima. Eu arruinei tudo, sua reputação, a empresa. Leonardo se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Isabela, olhe para mim. Ela relutantemente encontrou seus olhos. Você não arruinou nada. Se alguém tem algo a dizer sobre minha vida pessoal, o problema é deles, não nosso. Leonardo, você não entende. Eu sou apenas uma assistente. As pessoas vão pensar que eu me aproveitei da situação, que sou uma interesseira. Vão questionar sua capacidade de julgamento. E se questionarem? Leonardo se levantou, uma determinação férrea substituindo qualquer incerteza que pudesse ter tido. Isabela, eu passei a vida inteira me preocupando com a opinião dos outros, fazendo o que era esperado de mim. Pela primeira vez, eu quero fazer algo porque eu quero, não porque é politicamente correto. Isabela o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos, mas ainda sentindo o peso das implicações do que haviam feito. E se isso afetar seu trabalho? E se os investidores perderem a confiança em você? Leonardo sorriu, e desta vez foi um sorriso confiante, o mesmo que ela via quando ele fechava grandes negócios. Isabela, eu não cheguei onde estou por acaso. Minha competência profissional não tem nada a ver com quem eu escolho para dividir minha cama. E qualquer investidor que pense o contrário não merece meu tempo mesmo. Ele se sentou no braço da poltrona, puxando-a para mais perto dele. Mas eu preciso que você me diga uma coisa, e quero que seja honesta. O quê? Você quer tentar? Nós dois juntos, apesar de todas as complicações? Isabela olhou para o homem à sua frente. Leonardo Andrade, que poderia ter qualquer mulher que quisesse, estava ali, vulnerável, pedindo para ela dar uma chance a eles. Todas as vozes racionais em sua cabeça gritavam para ela dizer não, para preservar sua carreira, para não se meter em uma situação que estava claramente acima de sua liga. Mas quando olhou nos olhos dele e viu a sinceridade, a paixão e algo que muito se parecia com amor, todas essas vozes se calaram. Sim, ela sussurrou. Eu quero tentar. Leonardo a beijou então, um beijo doce e cheio de promessas. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Então vamos enfrentar isso juntos. Você e eu contra o mundo, se for necessário. Na segunda-feira, chegou como um tsunami. Isabela acordou no próprio apartamento após Leonardo insistir que ela deveria manter suas rotinas normais, pelo menos até descobrirem como lidar com a situação no trabalho. Mas no momento em que ela ligou o celular, foi bombardeada por mensagens. Fernanda havia mandado links de pelo menos 5 sites de fofoca diferentes, todos com fotos dela e Leonardo no evento. Carla do RH havia ligado 3 vezes. E até sua mãe, que morava no interior, tinha deixado uma mensagem perguntando se era verdade que ela estava namorando um bilionário. Com as mãos tremendo,
Isabela abriu um dos links que Fernanda havia enviado. A matéria tinha o título: Milionário CEO da Andrade Construções surge com nova paixão em evento beneficente. As fotos mostravam claramente os dois chegando juntos, Leonardo com a mão protetora em suas costas e uma imagem particularmente íntima deles dançando, olhando nos olhos um do outro como se fossem os únicos no mundo. A legenda especulava sobre quem ela seria, mencionando que fontes próximas confirmaram que Isabela era funcionária da empresa. O artigo estava repleto de insinuações sobre relacionamentos no ambiente de trabalho e questionamentos sobre a ética corporativa. Isabela chegou ao escritório com 45 minutos de antecedência, esperando que conseguiria se instalar antes que o resto dos funcionários chegasse. Estava errada. Assim que saiu do elevador, foi recebida por olhares curiosos, sussurros mal disfarçados e sorrisos conhecedores. Nossa, Isa, você não me contou que estava saindo com o chefe. Fernanda praticamente gritou assim que a viu, fazendo várias cabeças se virarem em sua direção. Fernanda, não é bem assim. Isabela começou, mas foi interrompida pela chegada de Marcos do financeiro. Então é verdade? Você e o Leonardo? Ele perguntou com um sorriso malicioso. Cara, isso explica muita coisa. Sempre achei que ele te tratava de forma diferente. Gente, por favor. Isabela tentou controlar a situação, mas mais funcionários estavam se aproximando, claramente curiosos. Como é que é beijar um bilionário? Perguntou Júlia da contabilidade, fazendo algumas pessoas rirem. Isabela sentiu o rosto pegar fogo. Nós, não é da conta de vocês. Nesse momento, o elevador se abriu e Leonardo saiu, impecável como sempre em um terno cinza escuro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os funcionários que estavam ao redor da mesa de Isabela se dispersaram rapidamente, voltando aos seus postos como se nada tivesse acontecido. Leonardo caminhou diretamente para sua sala, sem olhar para ninguém, mas quando passou pela mesa de Isabela, parou. Bom dia, senhorita Costa. Preciso falar com você em minha sala em 5 minutos. Sua voz estava profissional, distante, como se a noite de sábado nunca tivesse acontecido. Isabela assentiu, sentindo uma mistura de alívio e decepção. Nos 5 minutos seguintes, ela tentou se concentrar em verificar e-mails, mas podia sentir os olhares dos colegas sobre ela. Quando finalmente bateu na porta da sala de Leonardo, suas mãos estavam suando. Entre e feche a porta, ele disse sem levantar os olhos da tela do computador. Isabela obedeceu e se sentou na cadeira em frente à mesa dele, esperando. Leonardo continuou digitando por mais alguns segundos antes de finalmente olhar para ela. Como você está? Ele perguntou, e sua voz tinha voltado ao tom gentil que ela conhecia. Sobrevivendo, Isabela respondeu honestamente. E você? Recebi 17 ligações desde ontem à noite. Investidores, parceiros, outros CEOs, todos querendo saber sobre minha nova namorada. Isabela sentiu o estômago afundar. Leonardo, talvez devêssemos... Dizer o quê? Ele a interrompeu. Que foi tudo um mal-entendido? Que você é apenas minha funcionária e nada mais aconteceu entre nós? A forma como ele disse isso, com uma leve amargura na voz, fez Isabela perceber que ele estava mais afetado pela situação do que demonstrava. Não, mas talvez devêssemos ser mais discretos. Pelo menos até as coisas se acalmarem. Leonardo se recostou na cadeira, estudando o rosto dela. Isabela, posso perguntar uma coisa? Claro. Você se envergonha do que aconteceu entre nós? A pergunta a atingiu como um tapa. O quê? Não. Como você pode pensar isso? Então por que está agindo como se tivéssemos feito algo errado? Porque talvez tenhamos feito. Ela explodiu, levantando-se da cadeira. Leonardo, você não vê? Eu sou sua subordinada. As pessoas estão falando, questionando sua ética, sua profissionalidade. E a minha também. Leonardo também se levantou, contornando a mesa para ficar mais perto dela. E se estivermos? Isabela, eu não posso controlar o que as pessoas pensam ou falam. Só posso controlar as minhas próprias ações. E quais são suas ações? Ela perguntou, olhando diretamente em seus olhos. Minhas ações, Leonardo disse, se aproximando ainda mais, são não deixar que a opinião dos outros determine como eu vivo minha vida. São reconhecer que o que sinto por você é real e vale a pena lutar por isso.
Ele estava tão perto agora que Isabela podia sentir o aroma familiar de seu perfume, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos. Leonardo, ela começou, mas foi interrompida pelo interfone. Senhor Andrade? A voz de Carla do RH soou tensa. O senhor Roberto está aqui e disse que é urgente. Leonardo suspirou, claramente frustrado com mais uma interrupção. Mande-o entrar. Isabela rapidamente se afastou dele e retornou à cadeira, tentando compor uma expressão profissional. Segundos depois, Roberto entrou na sala com uma expressão séria que não presagiava nada de bom. Bom dia, Isabela. Roberto cumprimentou educadamente antes de se virar para Leonardo. Precisamos conversar. Posso ir? Isabela começou a se levantar, mas Leonardo a interrompeu. Não, fique. Se é sobre o que eu penso que é, você tem o direito de ouvir. Roberto hesitou, olhando entre os dois, mas assentiu. Recebi uma ligação do conselho diretor esta manhã. Eles querem uma reunião de emergência para hoje à tarde. Sobre o quê? Leonardo perguntou, embora claramente já soubesse a resposta. Sobre sua situação pessoal. Leonardo, alguns dos investidores estão preocupados com a exposição na mídia. Acham que pode afetar a imagem da empresa. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era exatamente o que ela havia temido. O que exatamente eles querem? Leonardo perguntou, sua voz fria. Querem que você esclareça a situação. E... Roberto hesitou, claramente desconfortável. E sugeriram que talvez fosse melhor se a senhorita Isabela fosse transferida para outro departamento. Ou talvez considerasse outras oportunidades de carreira. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabela sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Era exatamente o que ela havia temido que acontecesse. Entendo, Leonardo disse finalmente, sua voz perigosamente calma. Diga ao conselho que estarei na reunião às 15h. E Roberto? Sim? Diga a eles também que se houver qualquer tentativa de prejudicar a carreira da senhorita Costa, por causa de minha vida pessoal, eles terão que lidar comigo pessoalmente. Depois que Roberto saiu, Leonardo se virou para Isabela, que estava visivelmente abalada. Isa? Não, ela disse, levantando-se abruptamente. Leonardo, você ouviu o que ele disse. Eles querem me tirar daqui. Querem que você escolha entre a empresa e nós. E eu já escolhi, Leonardo disse firmemente. Não, Isabela explodiu. Você não pode fazer isso. Esta empresa é sua vida, é o legado da sua família. Você não pode arriscá-la por minha causa. Isabela. Não, Leonardo. Eu não vou deixar você destruir tudo o que construiu por minha causa. E antes que ele pudesse responder, ela saiu da sala, deixando Leonardo sozinho com o peso da decisão mais difícil de sua vida. A reunião do conselho diretor estava marcada para as 15h, mas Leonardo chegou ao escritório às 2h, determinado a ter uma conversa com Isabela antes de enfrentar os investidores. Porém, quando passou pela mesa dela, encontrou-a vazia. Fernanda informou que Isabela havia saído para o almoço e ainda não tinha voltado. Na verdade, Isabela não havia ido almoçar. Estava sentada em um banco na Praça do Ciclista, a poucos quarteirões do escritório, tentando organizar seus pensamentos. Havia passado as últimas 2 horas caminhando pelas ruas de São Paulo, tentando encontrar uma solução que não resultasse na destruição da carreira de Leonardo. Seu celular tocou pela 10ª vez em 1 hora. Era ele novamente. Ela olhou para a tela, hesitou e finalmente atendeu. Onde você está? A voz de Leonardo estava tensa, preocupada. Precisava de ar. Isabela respondeu, observando o movimento de pessoas na praça. Isabela, precisamos conversar antes da reunião. Não há nada para conversar, Leonardo. A situação está clara. Nada está claro. Ele explodiu, fazendo algumas pessoas na praça olharem para ela. Volte para o escritório, por favor. Leonardo, Isabela disse suavemente, eu vou pedir demissão. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Não, ele disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. Você não vai fazer isso. É a única solução que não prejudica você. Isabela, volte. Agora. Precisamos resolver isso juntos. 15 minutos depois, Isabela estava de volta à sala de Leonardo. Ele estava em pé atrás de sua mesa, visivelmente tenso, com os cabelos ligeiramente bagunçados,
como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Sente-se, ele disse, mas permaneceu em pé. Leonardo, eu já tomei minha decisão. E eu também tomei a minha, ele a interrompeu. Isabela, nesses 3 anos trabalhando comigo, você alguma vez me viu recuar diante de um desafio? Ela balançou a cabeça. Então por que acha que vou começar agora? Leonardo caminhou até ela e se ajoelhou ao lado da cadeira, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Isabela, eu vou entrar naquela reunião e vou deixar uma coisa bem clara para o conselho. Minha vida pessoal não é assunto deles, e se eles têm problemas com isso, eles que encontrem outro CEO. Você não pode falar sério. Isabela sussurrou horrorizada. Nunca estive mais sério em minha vida. Leonardo, esta empresa é tudo para você. É o legado da sua família. Você não pode simplesmente jogar tudo fora por uma mulher, ele completou. É isso que você ia dizer? Isabela assentiu, sentindo lágrimas ameaçarem transborder. Leonardo pegou as mãos dela entre as suas. Isabela, você quer saber qual é a verdade? Esta empresa me consumiu pelos últimos 15 anos. Eu não tinha vida pessoal, não tinha relacionamentos significativos, não tinha nada além de reuniões, contratos e números no banco. Eu estava vazio por dentro, apenas funcionando no automático. Ele fez uma pausa, seus polegares traçando círculos nas mãos dela. Até você chegar, até você me fazer rir novamente, me fazer lembrar que há mais na vida do que trabalho. Você me trouxe de volta à vida, Isabela, e agora eles querem que eu escolha entre a empresa e a única coisa que me faz realmente feliz? Leonardo, a escolha é fácil, ele disse, levantando-se e caminhando até a janela. Eu escolho você. Sempre. Isabela se levantou também, caminhando até ele. E se você perder tudo? Leonardo se virou, um sorriso triste em seus lábios. Isabela, se eu perder você, eu já perdi tudo que importa. Antes que ela pudesse responder, o interfone tocou. Senhor Leonardo, os membros do conselho chegaram para a reunião. Veio a voz de Fernanda. Leonardo olhou para Isabela. Venha comigo. O quê? Não, eu não posso. Você pode e vai. Se eles querem discutir nossa situação, então que façam isso com nós dois presentes. Leonardo, isso vai piorar as coisas. Ou vai esclarecê-las de uma vez por todas. A sala de reuniões estava tensa quando Leonardo e Isabela entraram juntos. O conselho diretor estava completo. 5 homens e 2 mulheres, todos em torno dos 50 a 60 anos, vestidos impecavelmente e com expressões sérias. Roberto estava sentado à cabeceira da mesa, claramente desconfortável com a situação. Quando viu Isabela entrar atrás de Leonardo, seus olhos se arregalaram ligeiramente. Leonardo, disse Helena Vasconcelos, uma das conselheiras mais antigas, não achamos que seria apropriado a presença da senhorita Costa nesta reunião. Com todo respeito, Helena, Leonardo respondeu puxando uma cadeira para Isabela antes de se sentar ao lado dela. Se vocês querem discutir minha vida pessoal, então a pessoa mais diretamente afetada por suas decisões tem o direito de estar presente. Um murmúrio desconfortável percorreu a mesa. Leonardo, disse Carlos Mendonça, um investidor que estava na empresa desde sua fundação. Você entende nossa preocupação. As fotos nos jornais, a especulação na mídia, isso pode afetar nossa imagem corporativa. E como exatamente isso afetaria nossa imagem? Leonardo perguntou, sua voz calma, mas com uma tensão subjacente. Bem, Helena hesitou. Há a questão da dinâmica de poder. Relacionamentos entre superiores e subordinados podem levar a problemas legais. Acusações de assédio. Vocês estão sugerindo que eu assediei a senhorita Costa? Leonardo perguntou, sua voz perigosamente baixa. Não, não é isso. Roberto se apressou em intervir. Mas você precisa admitir que a situação é delicada. A única coisa que vou admitir, Leonardo disse, levantando-se, é que me apaixonei por uma mulher inteligente, talentosa e íntegra que, por coincidência, trabalha para mim. E se isso é um problema para vocês, então sugiro que encontrem outro CEO. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela sentiu o coração parar. Ele havia realmente feito isso. Havia colocado tudo em risco por ela. Leonardo, você não pode estar falando sério, disse Carlos claramente chocado. Nunca estive mais sério. Vocês querem minha renúncia? Podem ter,
Mas não vou abrir mão da minha vida pessoal para satisfazer suas preocupações com relações públicas. Helena olhou ao redor da mesa antes de falar. Leonardo, ninguém quer sua renúncia. Você transformou esta empresa em um império, mas precisa entender nossa posição. Talvez se houvesse uma transição. Se a senhorita Costa fosse promovida para outro departamento, ou mesmo para uma de nossas outras empresas... Não, Leonardo disse firmemente. Isabela é a melhor assistente que já tive. Ela conhece esta empresa tão bem quanto eu. Não vou permitir que seja punida ou transferida por causa do que sentimos um pelo outro. Isabela, que havia ficado em silêncio durante toda a discussão, finalmente se levantou. Posso falar? Ela disse, sua voz tremulando ligeiramente, mas determinada. Leonardo olhou para ela surpreso e assentiu. Senhores, senhoras, Isabela começou, olhando ao redor da mesa. Eu entendo suas preocupações. Realmente entendo. Mas quero que saibam que jamais me aproveitei da minha posição, nem Leonardo se aproveitou da dele. O que aconteceu entre nós foi natural, inevitável, talvez. Ela respirou fundo antes de continuar. Leonardo Andrade é o homem mais íntegro que já conheci, profissionalmente e pessoalmente. Ele nunca me tratou como nada além de uma funcionária respeitada até que não pudemos mais fingir que não sentíamos nada um pelo outro. Helena se inclinou para a frente. Senhorita Costa, você entende que relacionamentos no ambiente de trabalho podem criar complicações? Entendo perfeitamente. E por isso, Isabela hesitou, olhando para Leonardo. Por isso estou oferecendo minha demissão, efetiva imediatamente. Não, Leonardo exclamou, mas Isabela levantou a mão pedindo para continuar. Se minha presença nesta empresa está causando problemas para Leonardo e para vocês, então a solução é simples. Eu saio. Isabela, não, Leonardo disse, sua voz quebrada. É a única solução que protege você e a empresa. Ela disse suavemente, depois se virou para o conselho. Leonardo Andrade dedicou sua vida a esta empresa. Ele merece sua lealdade, não ultimatos sobre sua vida pessoal. E com isso, Isabela saiu da sala de reuniões, deixando para trás um silêncio pesado e o homem que amava lutando para decidir entre seu coração e seu legado. Leonardo não seguiu Isabela imediatamente. Em vez disso, ele se virou para o conselho diretor com uma expressão que nenhum deles havia visto antes, uma mistura de fúria, determinação e algo que se parecia perigosamente com desespero. Vocês estão satisfeitos? Ele perguntou, sua voz cortante como gelo. Acabaram de fazer a melhor funcionária que esta empresa já teve se demitir para proteger a mim e a vocês. Leonardo, Roberto tentou intervir. Talvez seja melhor assim, pelo menos temporariamente, até as coisas se acalmarem. Não. Leonardo bateu a mão na mesa, fazendo todos saltarem. Vocês não entenderam ainda. Eu não quero que as coisas se acalmem. Eu não quero fingir que nada aconteceu. E eu definitivamente não quero perder a única mulher que já amei de verdade por causa da opinião de vocês. Helena trocou olhares com os outros conselheiros. Leonardo, seja razoável. Você pode ter qualquer mulher que quiser. Por que insistir justamente nesta situação complicada? A pergunta fez Leonardo rir, mas foi um riso amargo, sem humor. Por que não se escolhe por quem se apaixona, Helena? Porque Isabela não é qualquer mulher. Ela é a mulher que me conhece melhor que qualquer um de vocês, que trabalha ao meu lado há 3 anos, que antecipa minhas necessidades antes mesmo de eu percebê-las, que me faz querer ser um homem melhor, não apenas um CEO melhor. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Vocês sabem quantas vezes nos últimos 15 anos eu questionei se tudo isso valia a pena? Se construir um império valia a solidão, a falta de conexão real com qualquer pessoa? Isabela me deu a resposta. Me mostrou que o sucesso sem alguém para compartilhar não vale nada. Carlos se inclinou para a frente. Leonardo, ninguém está questionando seus sentimentos, mas você precisa pensar nas consequências. Esta empresa emprega mais de 5.000 pessoas e continua empregando. Leonardo o interrompeu. A Andrade Construções é sólida, lucrativa e bem administrada. Minha vida pessoal não muda isso, mas sabem o que mudaria? Eu aqui, amargo e vazio, tomando decisões baseadas em ressentimento em vez de visão estratégica. Ele se virou para enfrentar o conselho. Então vou deixar bem claro para vocês.
Isabela Costa é a mulher que eu amo. Se ela aceitar, pretendo me casar com ela. E se qualquer um de vocês tem problema com isso, aceito suas renúncias agora mesmo. O silêncio que se seguiu durou quase 1 minuto inteiro. Finalmente, Helena suspirou. Leonardo, você realmente está disposto a arriscar tudo por ela? Não estou arriscando nada, ele respondeu. Estou garantindo que tenho algo pelo que vale a pena trabalhar. Enquanto isso, Isabela estava em sua mesa, arrumando seus pertences pessoais em uma caixa de papelão. Suas mãos tremiam enquanto removia as poucas decorações que havia personalizado seu espaço de trabalho. Uma pequena planta, uma foto com as amigas, um peso de papel que Leonardo havia lhe dado de presente no Natal passado. Isa, Fernanda se aproximou cautelosamente. É verdade que você está se demitindo? Isabela assentiu, sem conseguir falar. Por causa do Leonardo? Por causa de muita coisa, Isabela respondeu finalmente. Mas principalmente porque ele não pode perder tudo por minha causa. Você vai perder ele. A pergunta atingiu Isabela como um soco. Eu não sei. Talvez seja melhor assim. Talvez tenhamos tentado algo impossível. Impossível? Fernanda se sentou na beirada da mesa. Isa, você viu como ele olha para você? Como ele muda quando está perto de você? Isso não me parece impossível. Parece amor. Isabela parou de arrumar a caixa e olhou para a amiga. Fernanda, mesmo que seja amor, às vezes o amor não é suficiente. Às vezes há obstáculos grandes demais. Ou às vezes, uma voz grave disse atrás delas, a gente luta contra os obstáculos até derrubá-los todos. Isabela se virou e encontrou Leonardo parado ali, com o cabelo bagunçado e a gravata afrouxada, como se tivesse corrido. A reunião terminou? Ela perguntou. Terminou. E eu tenho coisas para te contar. Fernanda rapidamente se afastou, murmurando algo sobre dar privacidade para eles. Leonardo se aproximou da mesa de Isabela e viu a caixa com seus pertences. Desempacote isso. Leonardo. Desempacote, Isabela. Você não vai a lugar nenhum. A reunião não pode ter sido tão bem assim. Leonardo sorriu pela primeira vez em horas. Na verdade, foi melhor do que eu esperava. Depois de alguns momentos tensos, deixei bem claro que você não ia a lugar nenhum, e que se eles tinham problemas com minha vida pessoal, poderiam procurar outro CEO. Isabela o olhou, chocada. Leonardo, você não fez isso. Fiz. E sabem o que aconteceu? Roberto disse que, pensando bem, talvez estivessem exagerando a situação. Helena admitiu que a competência profissional não tem nada a ver com vida pessoal. E Carlos disse que, se eu estou feliz, provavelmente vou tomar decisões melhores mesmo. Eles realmente disseram isso? Bem, não exatamente com essas palavras, Leonardo admitiu. Houve um pouco mais de discussão, alguns argumentos acalorados e possivelmente uma ameaça minha de vender minhas ações e começar do zero se fosse necessário. Isabela se sentou pesadamente em sua cadeira. Leonardo, você não pode ficar fazendo ameaças assim por minha causa. Não eram ameaças, eram promessas. Leonardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando suas mãos. Isabela, eu passei os últimos 35 anos da minha vida fazendo o que era esperado de mim, sendo o filho perfeito, o empresário perfeito, o CEO perfeito. E sabem o resultado disso? Eu era perfeitamente miserável. Ele beijou suavemente as mãos dela. Você me trouxe de volta à vida. Me mostrou o que é realmente viver, não apenas existir. E se o preço por isso for reconstruir minha carreira do zero, eu pago feliz. Mas você não vai ter que pagar esse preço, Isabela disse, ainda tentando processar tudo. Não vou, porque o conselho entendeu que perder um CEO competente por causa de preconceitos ultrapassados seria muito mais prejudicial para a empresa do que aceitar que ele tem uma vida pessoal. Leonardo se levantou e a puxou para ficar de pé também. Isabela, tem mais uma coisa. O quê? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Eu não quero mais que você seja minha assistente. O coração de Isabela disparou. O quê? Mas você disse... Eu disse que você não ia a lugar nenhum, e não vai, mas quero que seja minha sócia. Sócia? Isabela o olhou, como se ele tivesse perdido o juízo. Você conhece esta empresa tão bem quanto eu. Tem ideias brilhantes que nunca foram implementadas porque não era sua função sugerir.
Tem uma visão de negócios que eu admiro há anos. Leonardo sorriu. E, mais importante, é a única pessoa em quem confio completamente. Leonardo, eu não posso ser sua sócia. Eu não tenho dinheiro para investir, não tenho. Você tem 3 anos de dedicação absoluta a esta empresa. Tem lealdade, inteligência e uma ética de trabalho que admiro. Isso vale mais que dinheiro. Isabela ainda estava tentando processar tudo quando Leonardo continuou. E tem mais uma coisa que eu quero te perguntar. Ele colocou a mão no bolso do paletó e, para completo choque de Isabela, se ajoelhou ali mesmo no meio do escritório. Leonardo, o que você está fazendo? Ela sussurrou, consciente de que alguns funcionários haviam parado de trabalhar para observar. Isabela Costa, ele disse, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você quer se casar comigo? O escritório inteiro ficou em silêncio. Isabela podia ouvir seu próprio coração batendo, enquanto olhava para o homem ajoelhado à sua frente, segurando um anel que brilhava sob as luzes fluorescentes. Nós acabamos de resolver a situação do trabalho e você já está me pedindo em casamento? Ela perguntou incrédula. Isabela, eu perdi 3 anos fingindo que não estava apaixonado por você. Não quero perder nem mais um dia fingindo que não quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isabela. Leonardo, eu te amo, completamente, desesperadamente, eternamente. E se você me aceitar, prometo que todos os dias da nossa vida juntos serão melhores que qualquer negócio que eu já fechei. Isabela olhou para o homem à sua frente, o mesmo homem que ela havia brincado ser gay, que havia se tornado seu chefe, seu amante, e agora iria ser seu marido. Olhou para os colegas de trabalho observando com sorrisos emocionados, para o escritório que havia se tornado seu segundo lar, para toda a vida que eles poderiam construir juntos. Sim, ela sussurrou. Sim? Leonardo repetiu, como se não acreditasse. Sim, Leonardo, eu aceito me casar com você. Aceito ser sua sócia. Aceito passar o resto da minha vida provando o quão errada eu estava sobre você. Leonardo se levantou rapidamente, deslizou o anel em seu dedo e a beijou ali mesmo, enquanto todo o escritório explodia em aplausos e gritos de alegria. Quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Então, Leonardo sussurrou contra seus lábios, ainda acha que sou gay? Isabela riu, lembrando-se da piada que havia dado início a tudo. Definitivamente não. Na verdade, tenho provas bem convincentes do contrário. E vai ter muito mais provas nos próximos 50 anos, Leonardo prometeu. E enquanto São Paulo continuava sua agitação lá fora, dentro do escritório da Andrade Construções, 2 corações haviam encontrado seu lar um no outro, provando que, às vezes, as melhores histórias de amor começam com os mal-entendidos mais improváveis.